Pessoal, minha velha avó já dizia, né? Tudo na vida vai. Só fica o seu caráter, o seu nome. Então, nome é um negócio extremamente importante. Quero agradecer. A audiência hoje aqui está demais, hein? Luiz Robério Soares. Primeiro eu vou dar boa noite para o pedagogo, ele que é especialista em alimentação escolar, extremamente importante essa questão. Eu sou apaixonado por questões escolares e tudo que envolva de uma forma direta ou indireta a educação no Brasil. Do meu lado, um cara que eu respeito muito, é meu amigo, né? Nem por isso vou dar mole para ele hoje. Marcelo Colonato, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Roberto Samuel. Boa noite a todas as pessoas que acompanham o programa Tribuna Livre. Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui para falar da nossa cidade de Guarulhos, do nosso estado de São Paulo e do Brasil, né? Com certeza. O Luiz Robério, agora chegou a hora de ver o vereador mais atuante. Rafael, nosso segundo bloco, hein? Segundo bloco vai estar aqui. O Luiz Roberto está me chamando de ícone da notícia. Obrigado. Olha só aqui. Cláudia Silva, boa noite a todos. Está falando sobre o Rafael Acosta. Douglas Maggi está nos acompanhando. William Meire está dando boa noite para nós. Marcos Magalhães, Miriam Barros está dando boa noite. José Val Queiroz, Delson Guimarães, Vandira Bonfim, Sônia Barbosa, Rafa Marques, grande Rafa Marques, aliás, sumiu da vereança há poucos dias aí. Wilson Lourenço, ele que é do Colégio Carbonel. Carlos Ferreira com a gente. Eu não vou conseguir falar o nome de todos aqui. Primeiro, vamos falar um pouquinho da alimentação escolar, que é extremamente importante. Depois, no final, eu quero falar sobre uns probleminhas sobre o agir que você toma posse agora como presidente. Alimentação escolar, tem novidades? Tem bastante novidades, Roberto, da alimentação escolar. Na realidade, nós teremos aí um congresso internacional que vai acontecer em Brasília, em maio agora, dia 22, 23, 24 de maio, né? É um congresso que vai discutir, debater a alimentação escolar não só do Brasil, mas de várias partes aí do mundo. Né, nós temos também um encontro que o Fórum vai estar organizando, o Fórum a qual estou coordenador geral, vai estar organizando em julho, né, 12 e 13 de julho, lá no Rio de Janeiro. Nós vamos estar fazendo esse encontro nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar, inclusive as inscrições vão estar abertas a partir da terça-feira que vem. E, simultâneo a isso, um pouquinho antes, né, um mês antes, no dia 15 e 16 de junho, nós teremos no Pará, na cidade, mais precisamente na cidade de Paragominas. Nós teremos um encontro regional dos Conselhos de Alimentação Escolar, inclusive o CAI de Paragominas que está organizando junto com o nosso fórum. No Rio de Janeiro é o CAI Estadual do Rio de Janeiro que está organizando junto com o nosso fórum. Né? Estamos num processo eleitoral, eleições no Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo. Né? As inscrições estão acontecendo, então o processo eleitoral está previsto aí para 11 de maio. Né? Aqui em Guarulhos, nós estamos aí num período, tanto em Guarulhos como no estado de São Paulo, nós estamos num período de prestação de contas, então nós estamos analisando as contas da alimentação escolar de Guarulhos de 2022 e também as contas da alimentação escolar do estado de São Paulo do ano passado. Né? Então, Guarulhos, nós estamos falando aí num montante de mais ou menos 45 milhões de reais que é investido na alimentação escolar. E no estado de São Paulo, nós estamos aí falando num montante de mais ou menos 600 e poucos milhões de reais que é investido também na alimentação escolar. Então, esses são os acontecimentos e os fatos, principalmente da alimentação escolar. Dia 4 para concluir essa parte da alimentação, Roberto, dia 4 de maio, semana que vem, né? Dia 4 de maio, acho que é quinta-feira, no Adamastor, tá? Essa reunião vai ser no Adamastor. A gente sempre faz a reunião na Secretaria da Educação, mas dia 4 de maio, às 15 horas, no Adamastor, nós teremos a reunião mensal do mês de maio do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Guarulhos. Então essas são as informações. 4 de maio, quinta-feira. 15 horas. Lá no Adamastor, tá, pessoal? Normalmente a gente faz a reunião na Secretaria da Educação, mas essa vai ser no Adamastor, porque a Secretaria vai usar lá para algumas atividades. Então nós estaremos no Adamastor, né, o mesmo formato, a reunião aberta ao público. Eu gosto disso, Roberto. Eu acho que o público tem que participar. Tem uma interatividade melhor, né? Tem que participar. Sente, né? No estado de São Paulo, como é muito difícil você atender, estar presente em 645 municípios,
Lá nós usamos a metodologia de fazer os encontros regionais. Serão 15. Já tivemos um primeiro que foi lá na Praça da República, na sede da Secretaria Estadual de Educação. Nós reunimos aí cerca de 300 pessoas, mais ou menos umas 30 e poucas cidades. Foi muito legal. Marcelo, eu queria queria que você pedisse aí para quem está nos assistindo fora aqui da cidade de Guarulhos, que relatasse de que cidade está nos assistindo. Legal. E de qual bairro aqui de Guarulhos está assistindo. Vamos lá, olhando para aquela câmera. Por falar nisso, Roberto, eu quero até te passar uma... Hoje eu mandei, bem, assim, claro, quando a gente vem aqui no seu programa, a gente faz questão de divulgar o máximo que puder. E eu mandei hoje para a presidente do FNDE, inclusive quero mandar um abraço para ela, Fernanda Pacobaíba, é a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e ela gentilmente me respondeu pelo WhatsApp dizendo que ela ia divulgar também para os membros lá, o pessoal que é envolvido com o tema de alimentação escolar. Então, em nome da Fernanda Pacobaíba, que é a presidente do FNDE, que responde também pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, junto com a Solange, que é a coordenadora, quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo Brasilzão. E pedir para que você que está aí participando hoje do programa, diga aí qual é a sua cidade, da onde você está falando, se você faz parte de algum conselho aí de alimentação escolar. Eu hoje divulguei em vários lugares aí, que eu acho que tem bastante pessoas aí de várias partes do Brasil. Eu vou falar os nomes de alguns, Marcelo, infelizmente não vai dar tempo de falar o nome de todos, né? Sandra, pera um pouquinho. Elvis Peron está nos assistindo lá de Cumbica. Sabe quem está nos acompanhando? O Jurandir, o Jura. Ô, Jura, um abraço. Hoje eu falei com ele pelo WhatsApp. É só você falar, Jura, vamos marcar um café. Marcelo está com a gente. Elvis Peron, Jardim Cumbica. O Elvis ele é vice... Não, ele está como secretário-geral do Fundeb aqui em Guarulhos. Inclusive o Gabriel, que hoje está aqui com a gente no estúdio também. Seria interessante trazer ele aqui um dia para a gente falar sobre o Gabriel, Fundeb, vice-presidente do Fundeb. Ele um foi eleito. Então, é um tema legal também para ser discutido. Elizabeth Colonato está falando da onde, hein? Mongaguá, né? Minha mãe. Aí eu acerto fácil aí, viu, Roberto? Mongaguá. A Dijani Berti, bairro Cumbica, João Mendes com a gente, Sandra Nunes, obrigado, Gabriela Santos, Delson Guimarães, Taquaritinga, é isso? Delson Guimarães de Guariroba, em Taquaritinga. Guariroba, o Delson é um empresário, um amigo, ele é ali da região de Guariroba, que fica ali caminho de São José do Rio Preto ali, um pouco antes, né? Mas é caminho de São José do Rio Preto. Um abraço, Delcio. Silvia, lá do Inocop, Gabriel Colonato, tá aqui João Paulo, Rio Grande da Serra, Sandra Nunes Cumbica, Fernando Luiz, Fernandão, lá da São Rafael, um abraço. Olha, Marcelo, meu grande amigo Marcelo aqui, o Marcelo Barros, falando do Marcelo Colonato legal. Aqui. A Keila Caê São João, de Miriti. Eu pensei que era São João aqui, mas não, São João de Miriti, acho que é Rio de Janeiro, é isso? Rio de Janeiro. Ah, então é conselheira, viu? Opa, Vitor Hugo Batistella, boa noite, Roberto. Primeiramente, lhe parabenizar mais uma vez pelo excelente programa, cumprimentar o presidente Colonato, quem tive o prazer de conhecer no antigo PTC. São João assistindo, Ivanildo Jabá, Miguel Alves aqui de Guarulhos, Jorge Lago, Caê São João de Miriti, Keila Carvalho, um monte de gente aqui, Cidade Seródio, Macedo, um monte de gente, Cocaia, legal, a Vera de Guarulhos. Importante, né, Roberto? O pessoal colocar, mesmo que for de Guarulhos, coloca o seu bairro, se não for de Guarulhos, coloca a sua cidade. Presidente Dutra, Cocaia, Renata, aqui, um monte de gente aqui. Vamos para um assunto extremamente sério, que o Colonato sabe que, me conhece há muito tempo, sabe que o que eu falo é sério e é verdadeiro. Eu tenho uma história nessa cidade e eu fiz minha coluna, eu tenho uma coluna chamada Página 2, e eu escrevi uma grande chamada, né? Que foi uma fala do vereador Wellington Bezerra. Eu saí do Agir porque tinha muito pilantra. Estranhamente, quando eu fui procurar isso hoje, não estava. Mas foi uma resposta de uma pergunta do suplente de vereador do Agir, o senhor Washington da Guardi. O vereador falou assim: eu saí
do Agir, porque lá tinha muitos pilantras. Isso deu uma revolução danada. E eu também acabei contestando, Marcelo, se você está na presidência apenas como um boneco de ventríloco, ou se você realmente manda ali. Então, sem mais delongas, houve essa fala do senhor vereador Wellington Bezerra. Você chegou a ver isso? Bom, né? Eu não vi no dia o programa, mas a sua audiência é muito grande. Naquele dia, infelizmente, eu não pude participar, eu estava numa outra agenda, mas outras pessoas participaram. E assim, quando você tem uma fala muito pesada como essa, automaticamente, Roberto, ela é disseminada, né? As pessoas, elas vão, printam, mandam mensagem. Então, o que acontece? Quando aconteceu isso, automaticamente no nosso grupo de WhatsApp do Agir, deu uma repercussão muito negativa. Por quê? Porque assim, não houve uma explicação naquele momento do que se estaria se tratando essa questão dos pilantras, né, dentro do partido. E aí, no grupo, né, muitos suplentes que se ofenderam, inclusive eu também fui um que me ofendi, porque assim, eu faço parte do Agir, estive no Agir quando ele foi candidato. Nós fizemos um contato com o vereador e assim, ele explicou para todos a mesma fala, né? Ele falou o seguinte, que ele não negou. Não negou, disse que ele não ia se desculpar porque ele não estava se referindo aos candidatos que disputaram as eleições em 2020. Diz ele que estava se referindo a um problema que ele teve em relação à estadual na época, que ele parece que teve um problema que a estadual queria, eu acho que, tomar o mandato dele, mais o mandato do outro vereador, que é o Leandro. E aí ele estava falando sobre isso. Só que como ele não colocou isso, e o Washington estava falando sobre a saída dos dois do partido, e ninguém estava aqui julgando a saída dos dois do partido, quando ele coloca que no Agir só tinha pilantra na época, nós éramos do Agir, né? Inclusive ele era do Agir. Né? E assim, a diferença, Roberto, que houve dos candidatos foi muito pequena. Então assim, quando nós... 12 votos do último vereador. Ferreirinha, quando a gente disputa as eleições, para se ganhar a eleição sozinho, você precisa fazer o quociente eleitoral sozinho. No caso Guarulhos são 18 mil votos. Eu acho que, se eu não me engano, você falou, até você relatou isso. Eu lembro do Valdomiro Ramos, que ganhou a eleição sem depender do partido, porque ele ganhou com o quociente eleitoral sozinho. E teve mais um, que eu acho que você fez uma matéria aí um tempo atrás. Acho que foram 2 em Guarulhos que ganharam sozinho. Só lembrando, foi o Décio Pompeu, isso lá no final da década de 60, ele teve 10% dos votos. Quando nós tínhamos 50 mil eleitores, ele teve 5 mil votos. Então, depois disso, eu não lembro de ninguém ter ganho sozinho a eleição. Então... Valdomiro Ramos, em 96, teve 14 mil votos. Décio e Valdomiro. Depois disso, eu não lembro mais ninguém ganhou. Se não tiver, houve. Alguém pode corrigir depois, escrevendo aí nos comentários. Mas, então, assim, eu acho que naquele momento, para a fala, realmente, ela é uma fala que incomodou, né? Todos acabaram conversando com o vereador, né? Para pedir uma certa explicação do que ele estava querendo dizer. E aí, o relato dele foi isso. Mas realmente, Roberto, ficou um pouco chato. Ele explicou, eu entendi, ou os outros entenderam também. E vida que segue, né? Eu acho que o partido no Agir Guarulhos, estou falando dos candidatos, não tinha nenhum pilantra, né? Assim, não tinha. Eu disputei, Rafa, Ney, Ferreirinha e tantos outros, não tinha no partido, não. Então, é ruim porque, assim, quem lê e não sabe o que aconteceu. Vale o que está sendo falado, né? Um vereador que sai do partido e fala que só tinha pilantra, quem leu, igual hoje eu estava vendo nos comentários aí da sua postagem, a pessoa colocar e falar, realmente só tinha pilantra. Então, assim, como você não explica o que você está falando, vale o que você está escrevendo, né? Então ficou ruim. Mas aí eu acho que com o vereador já foi esclarecido, vida que segue, né? Eu conheço pouco o vereador Wellington Bezerra, a gente disputou as eleições, mas não sei muito do trabalho dele, mas eu vejo que é uma pessoa séria, tem um trabalho bonito lá com a igreja, e vida que segue. E só para deixar claro que o Agir não tem pilantra, pelo contrário, tem muita gente que é batalhadora pela cidade de Guarulhos.
Arinaldo, a dança das cadeiras de presidente de partidos só está começando. Adailton aqui. Michele Ramos, meu amigo Colonato, tem cacife para reinar onde for, como todos temos. Vai para cima e mostra com atitudes, Colonato. Adailton com a gente. Olha, denúncia grave aqui no programa, hein? Denúncia. Elizabeth, a dona Elizabeth afirma que a caneca dela ainda não chegou à casa dela. O que você tem a dizer isso aí? Não, eu levei a da minha mãe e tem que levar do meu pai. Agora, viu, Roberto, só para deixar claro que você é meu amigo, você tem toda... E eu, quando você escreveu, eu até liguei para você. Você perguntou da questão do... Até você falou, né? Se eu seria um fantoche. Não sou, nunca fui, nunca serei. Você tem certeza? Quer dizer... Certeza absoluta. Você vai ter autonomia ali? A gente tem autonomia. Conversei, inclusive, com o vereador Jorginho Mota. Na época que nós tratamos sobre isso... Eu falei que eu assumiria o partido desde que a gente tivesse essa autonomia. E hoje o partido, nós temos autonomia, eu enquanto presidente, o Rafa Marques é o vice-presidente, o Rubinho está como secretário-geral, né? Então, assim, nós temos essa autonomia. Inclusive, eu não estou tendo nenhuma injerenciamento no que diz respeito com quem eu estou conversando de candidatos que possam vir para o partido. Então, assim, nós temos sim, Roberto, essa autonomia no partido. Não estamos de fantoche. E um dia que eu achar que eu estou de fantoche, eu sou o primeiro a agradecer e me retirar. Eu sou uma pessoa autêntica, eu sou uma pessoa muito verdadeira e sou muito fiel aos meus princípios. Então, eu até vi também nos comentários algumas pessoas falando, né? Fiquem tranquilos que vocês não vão ver aqui um fantoche. Vocês vão ver um presidente atuante e com o apoio, principalmente o apoio de toda a diretoria do Agir, bem como de todos os candidatos que irão disputar o partido, né? Eu não sou uma pessoa... Quando eu assumo uma missão, eu tento fazer com a maior competência possível. Então, quem torce pela minha, entre aspas, incompetência, vai ter que torcer mais ainda, porque isso não vai acontecer. E a gente está para fazer um partido forte de novo na cidade. Fomos a terceira força em 2020, queremos ser a terceira força de novo, que se Deus permitir, porque a gente sabe que os partidos maiores são os que mais acabam se embicando, né? Mas queremos ser de novo a terceira força, fazer de novo, mas fazer diferente, viu? Principalmente para você, suplente. Nós queremos honrar e cumprir com o que a gente promete. Porque quem não honra e não cumpre com o que promete, boa. Não dá. Olha, eu acho uma coisa extremamente séria, eu gosto muito do Colonato e ele sabe, ser amigo é também falar coisas duras aqui, né? Deixa eu só falar aqui que tem um rapaz lá de Osasco aqui, perdi, Juan Mendes. Grande amigo, também empresário, o Juan, um grande amigo. Hoje, inclusive, eu tive um café com ele, a gente conversou. Assim, Roberto, eu vou te falar para você, eu posso dizer para você que eu tenho grandes amigos, né? Eu tenho grandes amigos. Nessa vida eu tenho grandes amigos. Você é um deles. O Dorta tá mandando, você é honrado, Marcelo. Bacana, hein? Joelma Nogueira, bora juntos. O Agir. Ó, eu vou te falar um negócio. O acordado não fica caro. O Marcelo me conhece, né? Eu sou um cara de 5 minutos. Eu falo o seguinte: prometer eu tenho que cumprir. Por isso, nunca prometa nada para mim que você não precise prometer, tá certo? Porque... E não adianta vir com ameaças, não, tá? Você mesmo, cara. Não vem com ameaça, não. Porque não vou mudar nada, vou até apertar. Aliás, você falou que sofri nepotismo, né, lá atrás, né? Mexe nessa ferida aí, vai. Né? Lembra o vereador que eu trabalhava? Mexe com ele. Ele não é mais vereador, mexe com ele. Aí você vai ver o que é um cara ignorante. Não eu, esse vereador aí. Porque na vida, meu amigo, a gente tem que construir. Eu construí minha vida aqui na política há 25 anos. Você falar para mim que eu não entendo o que acontece dentro da Câmara, dentro da Prefeitura, ou você é muito ingênuo, ou você acha que eu sou ingênuo. Então não é bem por aí, tá certo? Bom, matamos tudo, não. Aliás, uma pergunta. O que você não aceitaria como presidente do Agir? Essa é uma pergunta que eu estava separando aqui. O que você não aceitaria? Roberto, que vai ser o nosso ponto de referência. Olha, isso eu não aceito.
acontecer e você aceitar, eu sei que você foi um ventríloco. Eu acho que assim, boneco do ventríloco. qualquer tipo de imposição no partido. Por exemplo. Seja de qual for. Se for uma questão de quem vem pro partido ou quem não vem, quem vai decidir isso daí. 2, 3 vereadores do partido, você aceitaria? Não, Roberto, deixa eu te falar uma coisa para você. Na realidade, eu acho que tudo é uma construção. Só que assim, a gente precisa ter um consenso do partido. Eu não vou tomar uma decisão sozinha. Se dentro do partido os candidatos entenderem que é importante ter mais um vereador, ou é importante só ficar com um vereador. Se eles não aceitarem e a imposição vier de cima para baixo. Então, é o seguinte, é um partido político, a gente não pode querer tomar decisões sozinho, né? Só que assim, nós temos que ser muito verdadeiros, não dá pra gente falar em nome de um grupo, só que por trás a gente está fazendo outras atitudes. Eu já sofri muito com traições políticas e eu não quero mais isso. E o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então, e outra coisa, existe a possibilidade, inclusive, do Agir lançar um candidato majoritário. Existe a possibilidade do Agir lançar um candidato majoritário. Eu estou te falando não em nome do Colonato, estou falando em nome da posição do partido. O partido, Roberto, só para rapidamente falar, nós temos nomes importantes. Por exemplo, Rafa Marques. Sim. O Rafa Marques, ele inclusive assumiu 15 dias de fardado, é um cara que defende a categoria da guarda municipal. Ele apresentou projetos, em 15 dias que ele ficou, apresentou projetos importantes para a guarda municipal. A guarda municipal pode ter certeza que estará representado com o Rafa Marques, por exemplo. Ferreirinha. O Ferreirinha está nos acompanhando. É um cara, Roberto, que tem um trabalho social maravilhoso, cara. Ele ajuda muita gente. Ele ficou a 12 votos, inclusive do vereador Wellington Bezerra. Ele ficou a 12 votos do vereador Wellington Bezerra. É um cara que merece estar lá na Câmara Municipal. Ney Bernardo, ele tem um trabalho bonito ali na região da Ponte Grande. Ele trabalhou muitos anos Maurício Rocha. Na Ponte Alta, perdão, o Ney Bernardo. Trabalhou muitos anos na Proguaru. Maurício Rocha, que tem um trabalho bonito ali no Recreio São Jorge, no Cabo Sul, né? Nós temos Zafra também, que é um cara que disputou as eleições por nós. Missionário Jackson, que agora o Missionário Jackson não vem candidato. A esposa dele que virá candidata, a Nilda, tem um trabalho muito bonito, um trabalho muito grande com as igrejas. É um nome que, vou te falar, hein, como mulher, importantíssimo. Sabe, nós temos aí vários candidatos, o Nivaldo Borges, que foi candidato também pelo Agir, vai continuar, e tantos outros que estão vindo, Roberto. Eu já tenho algumas agendas aí com o pessoal que está vindo. Então, assim, olha só, nós temos um quadro competitivo, nós temos nomes importantes. Então, é aquilo que eu falei, se o time achar que nós podemos caminhar desta forma independente, nós vamos caminhar independente. Deixa eu fazer essa pergunta também importante, né? Um vereador, como você bem disse, ele não se elege sozinho, a não ser que ele seja um Valdomiro Ramos, um Décio Pompeu. O Vitor Hugo Batistella, ele fala, excelente Marcelo, espero que faça a diferença dos demais. Uma dúvida, qual o posicionamento do partido acerca da matéria que foi feita, na verdade por mim, no início do mês, sobre a nomeação de parentes do vereador dessa legenda? Qual o posicionamento do vereador e do suplente? Eu sei que você engloba um grupo muito forte de suplentes. Roberto, a nossa cobrança é o espaço que era do partido. A nossa cobrança, que eu falo assim, desde quando acabou a eleição até hoje, o que os suplentes falam, e eu estou aqui relatando o que os suplentes falam, é o espaço que era determinado ao partido. Que infelizmente, né, a gente sabe que o que aconteceu, né, não estou falando do governo, não estou falando do governo, do prefeito, não é nada disso. Nós estamos falando de um problema que teve interno, que não foi resolvido. A questão que foi tá perguntada aí do vereador, cara, assim, e não estou querendo ficar em cima do muro, não. O mandato, ele é do vereador. Mas você não acha que ele só tem o mandato porque teve voto dos suplentes? Isso não seria melhor se pelo menos fosse dividido? Você quer que eu te fale o que foi combinado? Nós temos isso ninguém falou, viu? E eu acho que é importante as pessoas saberem. Quando nós disputamos as eleições, em 2020, nós fizemos um combinado, inclusive uma ata. Pode perguntar para qualquer suplente. E o combinado era que o partido fez um vereador, teria 2 espaços para os suplentes, que seriam um na Câmara e um na Prefeitura. O partido fez 2 vereadores, seriam então um espaço de cada um, então seriam 2 e 2 daria 4. O partido fez 3 vereadores, seriam 3 e 3.
Conclusão, nós temos 3 vereadores que foram feitos naquela época, foram 3 vereadores. O único vereador que colocou na época, os 3 vereadores colocaram na realidade, só que não foi nenhum dos suplentes. O vereador Jorginho, ele não colocou na época, porque eu estou falando de Jorginho porque é o único que ficou no partido. Ele não colocou na época porque quem indicou os nomes foi o antigo presidente. Então, assim, o que eu estou falando aqui, eu comento e é o que aconteceu. Quem indicou os nomes foi o antigo presidente. Então, assim, os 6 nomes que deveriam ser dos suplentes, não aconteceu. Então, assim, o que era combinado com o partido, que eram 6 suplentes serem nomeados, não aconteceu. Então, assim, e aí o outro acordo era que o presidente, na ocasião, iria ser o secretário, foi o que aconteceu. Então, assim, quanto ao partido, Roberto, foi cumprido. Foi cumprido no aspecto de que... Foi cumprido, não. Foi feito um acordo que não foi cumprido. Agora, na questão do vereador, é como eu falei, Roberto, o mandato é do vereador. Os cargos que... É lógico que a decisão de colocar as pessoas é dele. E aí, se tiver alguma questão de tem que ser vista, aí seria com ele. Mas os cargos que hoje é ocupado é do vereador, não é o cargo que deveria ser do partido. Os que eram para ser do partido não foi feito o combinado conforme foi assinado em ata. Nosso tempo estourou aqui, olha, 2 belas... Bom, o Douglas Mars está dizendo que o Leandro Dourado honrou, sim, o que foi combinado. Não sei. O Washington da Guardi, grande companheiro, cadê o dinheiro da campanha? E o Dr. Nelson Justo faz uma pergunta. Ué, o mandato não é do partido? Não existe um equívoco do entrevistado ao dizer que o mandato é do vereador? Eu concordo com ele, mas ele não vai responder isso hoje. Eu vou convidar ele novamente com um espaço maior para a gente falar a respeito disso. Pode ser, Marcelo? Pode ser, Roberto, pode ser. Porque claro, só para concluir, eu acho que assim, Roberto, é válido. O mandato é do partido, claro. Mas eu estou dizendo que os 6 vereadores, o compromisso que tinham de dar as 2 vagas, deram. O problema é que quem foi indicado para ocupar as 6 vagas não foi o combinado, é isso. Não estou falando que não é do partido. E olha que tem adjunto indicando sobrinho de sobrinha, de coisa, sabe, é uma coisa assim, um nepotismo triste. E eu vou pegar no pé, né? Porque, e eu não tô com raiva de ninguém não, viu, Marcelo? O Marcelo é meu amigo, viu? A mãe dele pode ficar preocupada, não, mas ele é meu amigo. Não tem problema aqui não. E olha aí, cobra, hein, dona Elizabeth? Cobra mesmo porque ele levou a caneca. Você não quebrou a caneca não, né? Não quebrei, a caneca tá em casa. É que assim, a minha mãe, eu até desci pra Mongaguá, eu desci e levei a da minha mãe. Aí você me deu a do meu pai. Tá, vamos fazer o seguinte. Obrigado, Marcelo.